E hoje vamos conhecer a história de um menino que virou rei aos 8 anos. Gente, como é que uma criança de 8 anos pode virar rei? Será que ele decretava hora do esconde-esconde e do pique-pega? Na verdade, ele não governava sozinho. Como era muito novo, tinha adultos ajudando nas decisões. Mas a verdadeira pergunta é: como um rei tão jovem fez algo que mudou a história para sempre? Isso a gente vai descobrir agora. Bibliajando em Josias, o menino rei. Com essa idade, eu só mandava no meu cachorro e ele nem sempre obedecia. Estatisticamente, monarcas que assumem cedo tendem a ser influenciados por seus conselheiros. Mas Josias foi diferente. Ele escolheu obedecer a Deus, mesmo sem ninguém para ensiná-lo no começo. Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado, nem para o outro. Quando Josias iniciou o seu reinado, no templo, que era a igreja da época, o culto era a maior confusão. O povo adorava outros deuses, que não eram o Deus de verdade. Isso se chama idolatria. Eles faziam verdadeiras loucuras, como sacrificar seus filhos a um deus chamado Moloque. Mas a Bíblia diz que o rei Josias, desde pequeno, já tinha um coração que agradava o coração de Deus. Gente, imagina a cena. O templo todo bagunçado, cheio de estátuas esquisitas e um monte de gente adorando do jeito errado. Se fosse hoje, ia chover exposed e cancelamento nas mídias sociais. O rei cresceu. Ele administrava muito bem o seu reino. Quando chegou aos 26 anos, algumas reformas estavam sendo feitas no templo. Vá falar com Hilquias, o grande sacerdote, e diga a ele que conte o dinheiro que os sacerdotes que tomam conta da entrada do templo têm recebido do povo. Ele que entregue esse dinheiro aos homens que estão encarregados dos consertos do templo. Eles devem pagar os carpinteiros, os construtores e os pedreiros e comprar a madeira e as pedras para os consertos. O povo de Judá havia se afastado de Deus. O templo estava abandonado e a lei de Deus esquecida. Safã deu a ordem do rei a Hilquias, e este lhe contou que havia achado o livro da lei no templo. Hilquias lhe entregou o livro, e ele o leu. Depois Safã voltou e contou ao rei o seguinte: Os seus servidores pegaram o dinheiro que estava no templo e o entregaram aos encarregados dos concertos. Tenho aqui comigo um livro que Hilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Triste mesmo é um pai que coloca o nome do filho de Safã. Aff, ninguém merece. Agora, Josias tinha 26 anos e nunca tinha lido a Bíblia? Nunca! Mas quando ele ouviu o que a Bíblia dizia a respeito da idolatria, ele ficou arrasado, rasgou as suas roupas e chorou muito. Se fosse hoje, ele teria postado um textão indignado no Twitter com a hashtag Deus me ajuda. Josias confirmou aquilo que ele já sentia desde pequeno no seu coração, que aquela idolatria toda não agradava nem um pouquinho a Deus. Muito pelo contrário. Deus estava tão furioso com o povo. Vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá, a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está irado conosco porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. Josias mandou que Hilquias e outros homens fossem consultar a profetisa Hulda para saber o que Deus queria. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito no livro que o rei leu. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado, por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. E agora, o que Josias ia fazer? Eu, o Senhor,
o Deus de Israel, digo isto a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro, e se arrependeu e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver, e o nome desta cidade será usado para rogar pragas. Mas eu ouvi a sua oração, e por isso, só depois da sua morte é que vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Ele não desistiu. Fez de tudo para mudar o rumo da história. Josias reuniu todo o povo e fez um compromisso diante de Deus. Então o rei leu diante deles todo o livro da aliança que havia sido achado no templo. Ele ficou perto da coluna real, em pé, e fez com Deus, o Senhor, uma aliança pela qual eles lhe obedeceriam e guardariam as suas leis e mandamentos com todo o coração e com toda a alma. E também cumpririam tudo o que a aliança mandava fazer, como estava escrito no livro. E todo o povo prometeu cumprir a aliança. Ele destruiu os ídolos, purificou o templo e restaurou a Páscoa. Ele trouxe a fé de volta para o povo de Israel. Uau! O rei Josias salvou a Bíblia. Se não fosse ele, imagina só o que teria acontecido. A preservação da Bíblia ao longo dos séculos é tipo um backup divino com criptografia celestial. Uau! Deus usou reis, profetas, escribas e até descobertas arqueológicas para garantir que sua palavra chegasse intacta até nós. Josias nos mostra que nunca é cedo para seguir a Deus. Ele pode usar qualquer pessoa para transformar o mundo, inclusive você, independente da sua idade. E aí, você já leu sua Bíblia hoje? Será que a palavra de Deus também está esquecida na sua vida? A história de Josias é um lembrete de que o conhecimento transforma vidas. Ele descobriu a verdade e mudou um reino inteiro. Imagina o que pode acontecer se você abrir a Bíblia hoje? Imagina o que pode acontecer se você começar a abrir a Bíblia todos os dias? Spoiler, sua vida nunca mais será a mesma. A Bíblia não é só um livro antigo, é a palavra viva de Deus. Quanto mais a gente lê, mais a gente entende o propósito dele para a nossa vida. Josias nos ensina que nunca é cedo para seguir a Deus, mas também nunca é tarde. Se você sente que precisa voltar para Deus, comece agora. Não espere até ser tarde demais. E claro, não esquece de deixar seu like, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais gente conheça essa história incrível.